Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje, ele tem como título principal: Como o liberalismo teológico enfraquece a autoridade da Bíblia. Será que enfraquece? Isso é o que nós vamos ver no podcast de hoje. Você é nosso convidado. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e este é mais um episódio do Manar Podcast. Ao longo da história da igreja, a autoridade das Escrituras sempre foi o fundamento da fé cristã. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo Testamento, a palavra de Deus, ela tem sido apresentada sempre como a verdade absoluta. E dentro dessa condição, ela não só é a palavra de Deus absoluta, como verdade, mas também ela é inspirada pelo próprio Deus para a condição humana e também suficiente para conduzir o homem à salvação e também à santificação e ao conhecimento do Senhor. Entretanto, nos últimos anos, tem, especialmente alguns séculos atrás, mais precisamente século XVIII e XIX, desde o iluminismo europeu tem surgido um movimento que passou a reinterpretar a fé cristã e, assim sendo, à luz da razão, à luz do racionalismo filosófico e das tendências culturais modernas. Então, esse movimento ficou conhecido como liberalismo teológico. Ora, o liberalismo teológico, ele não nega necessariamente a existência de Deus. Ele não nega o valor moral da Bíblia. Ele não nega a existência da divindade, mas ele enfraquece a sua autoridade como ao questionar verdades que são modos, por que não dizer assim, um axioma da revelação bíblica. Ou seja, verdades que não podem ser contestadas, mas o liberalismo teológico tende a questionar sua inspiração divina, a questionar ou relativizar os seus ensinos e reinterpretar os milagres, a doutrina e os princípios absolutos da palavra de Deus. Em vez de a cultura se submeter à autoridade da palavra, elas querem, ou esse pensamento, ou esse movimento quer que as Escrituras passem a ser moldadas pela cultura. Veja só, as consequências disso, elas são profundas. São profundas dentro da igreja, porque as igrejas tornam-se espiritualmente frágeis, líderes abandonam a doutrina central da Bíblia, da fé cristã, como o pecado, que deixa de ser pecado e passa a ser confrontado com uma falha humana apenas. O resultado é uma geração de crentes, de cristãos, emocionalmente confuso, espiritualmente superficiais, vulneráveis
ao engano. E isso é o que nós vamos analisar bem detalhadamente no podcast de hoje, onde vamos compreender que o liberalismo teológico, como ele enfraquece as escrituras sagradas, a autoridade da Bíblia, e quais são as suas implicações para a igreja do contemporâneo, ou a igreja contemporânea, melhor dizendo. Primeiramente, o que é o liberalismo teológico? Nós já falamos desse assunto no outro vídeo, quando falamos sobre o liberalismo teológico. Mas vamos relembrar. O liberalismo teológico é uma corrente de pensamento que surgiu no século XVIII e XIX, que procurava reinterpretar o cristianismo de acordo com a razão humana, influenciada pelo iluminismo, pelo renascentismo e a ciência moderna. E elas querem reinventar ou reinterpretar os valores bíblicos com os valores culturais de cada época. Esse movimento, ele ganhou força, lógico, no período que nós citamos aqui, mas que eles não ficaram lá. Eles caminharam juntos com a evolução, com o crescimento das cidades, a modificação das culturas, o crescimento da ciência, e assim eles foram cada vez mais evoluindo dentro das suas perspectivas e se filtrando com as suas garras, com os seus tentáculos, muitas vezes subversivas, ou vamos dizer assim, submergindo com nova roupagem, com palavras mais amenas, com situações mais costumeiras, mudança de nomes para tirar a ideia central de combate à palavra de Deus e à autoridade da Bíblia, e passou a ter uma nova roupagem. Hoje, ela se manifesta através de ideias ensinadas dentro das igrejas. E muitas dessas igrejas são igrejas que são históricas, não é? E essas igrejas, elas começaram a se deixar moldar por essas ideias. Por exemplo, de que a Bíblia contém erros, de que os milagres podem ser algo simbólico e não real, que Jesus, na realidade, não é necessariamente Deus, mas é uma pessoa, uma figura que nos leva a Deus, que a ressurreição, ela pode ser interpretada como algo mais de forma espiritual, que não foi literal, mas foi de forma espiritual, que o pecado, ele não pode ser tratado a ponto de gerar condenação. Seria muito rude agir assim, porque Deus é amor. E a verdade bíblica, ela pode mudar de acordo com a cultura. O que é verdade numa cultura pode não ser na outra, e assim esse relativismo está sendo implantado dentro da igreja. Na prática, a autoridade final deixa de ser Deus e a sua palavra e passa a ser uma interpretação humana. Cada qual interpreta como desejar. Isso não é o que a Bíblia ensina. Deixar bem claro. Então preste atenção, porque agora nós vamos adentrar em pontos sensíveis. A Bíblia afirma claramente a sua origem divina. Preste atenção para responder a todos quanto pedirem a razão da sua fé. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16,
Paulo declarou: toda a escritura é divinamente inspiradas. Aí vai surgir vários dizendo, mas aí o que é inspiração? Isso é uma ideia ou foi influenciado pelos seus escritores? E aí vai ter uma série de fatores. Segure-se no que a palavra de Deus está dizendo. Pedro escreveu também: homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E essa ideia aqui mostra que a fé cristã histórica sempre sustentou alguns pilares que são fundamentais, como por exemplo, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A gente não abre mão disso. Outra coisa, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós também não abrimos mão dela. Pelo menos nós que somos conservadores, de igreja histórica tradicional, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu tenho a honra de pertencer, embora seja uma igreja que também tenha homens, e são homens falhos, mas também tem homens sábios, homens que são honrados nas suas decisões, e são a estes que nós devemos segui-los, porque eles refletem o modo de vida que Jesus nos ensinou na sua palavra. E uma outra coisa, a palavra de Deus, ela é imutável. Olha, ciência muda, cultura muda, mas a palavra de Deus não muda. Ah, mas está ultrapassada, precisa de ter uma revisão. Queridos, a verdade divina não precisa de cultura. Essa é uma verdade que nós vamos levar para todos. A palavra de Deus é a verdade divina e ela não precisa de cultura. Deus se revelou objetivamente dentro das Escrituras. É nela que nós encontramos o caminho que leva a Cristo e é Cristo que nos salva. Porque se nós não tivéssemos a palavra de Deus, jamais teríamos conhecimento de quem somos e do que necessitamos. Mas agora, com a palavra revelada, nós temos a certeza de que o Deus que revelou essa palavra, que já tem mais de 3.000 anos, só o Novo Testamento tem 2026 anos, vamos dizer assim, para arredondar. Mas nós temos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Tem algumas partes difíceis de ser interpretadas? Tem. Mas elas são explicadas pelas partes mais simples, que mostram a mesma coisa de uma forma diferente. E tem a iluminação do Espírito Santo, que nos faz saber muitas das coisas que o homem natural, aquele que não quer andar no Espírito, aquele que não aceita a Bíblia como ela é, vai sempre reclamar, porque não vai entender. Então, uma das maiores marcas do liberalismo teológico é o relativismo. E o relativismo, ao invés de afirmar que a Bíblia é a verdade absoluta, o liberalismo ensina que cada geração deve interpretar as Escrituras segundo a sua cultura, a sua própria visão moral e cultural. Ora, assim textos bíblicos passam a ser vistos como ultrapassados, passam a ser vistos como culturalmente eliminados, que devem ser eliminados porque são muito limitados. Outros textos são incompatíveis com a modernidade. Outros são reinterpretáveis conforme a sociedade. O problema disso é que a verdade deixa de ser eterna.
Se cada geração cria a sua própria interpretação moral, então não existe mais autoridade absoluta. Se não existe nada absoluto da autoridade, a verdade passa a depender da opinião humana. Quem é o homem para formar conceitos que são eternos? Não tem como. Jesus declarou: a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17. A verdade bíblica não muda conforme a cultura, conforme as tendências sociais. Mas tem alguns questionamentos que são feitos quanto à inspiração da Bíblia. O liberalismo teológico, ele fundamentalmente afirma que a Bíblia foi escrita apenas por homens religiosos, influenciados por sua cultura. Olha, quem crê nisso, ele logicamente vai sentir que enfraquece as Escrituras. Mas se a Bíblia é apenas um livro humano, por que obedecê-la? Se a Bíblia é apenas um livro humano, por que confiar nela? Por que tratá-la como autoridade moral? Por que considerá-la superior à opinião humana? Veja que com esse posicionamento simples de negar a inspiração divina, você já desmonta toda uma cadeia de evidências e de ações que a Bíblia requer daqueles que se declaram cristãos. Porque sem a inspiração divina, a Bíblia torna-se apenas uma literatura religiosa, como outra qualquer, como um livro religioso, como o que nós escrevemos. Eu tenho vários livros escritos, né? Alguns estão até no Clube dos Autores, que é um site aqui da internet, onde nós colocamos os livros lá. É só procurar Reverendo Israel Francisco de Araújo, você vai encontrar meus livros. Mas não são livros inspirados por Deus. Eles são fruto do meu conhecimento e da minha interpretação com relação às coisas simples. Não são levados pelo Espírito para salvar ninguém. A Bíblia não, a Bíblia é diferente. A Bíblia revela o caminho da palavra de Deus, o caminho para chegar até Jesus. Ela é a única regra de fé, porque nós cremos, e prática, porque nós praticamos. A terceira condição é negando o sobrenatural. Esse é outro aspecto do liberalismo teológico que tem sido muito debatido: a rejeição do sobrenatural. Milagres, eles interpretam como metáforas ou símbolos. Alguns exemplos frequentes questionados são a abertura do Mar Vermelho, né? O nascimento virginal de Cristo, os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, a ressurreição literal. Ora, o problema é que o cristianismo inteiro está fundamentado em eventos sobrenaturais. E o liberal teológico não aceita isso. Mas se ele leu a Bíblia e ele vai ver o que Paulo falou, Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 15:14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha, sem o sobrenatural, o evangelho perde o poder. Então, nós não podemos aceitar nenhuma influência que seja prejudicial à condição do crescimento e do desenvolvimento espiritual do ser humano, né, do cristão,
negando essas verdades que foram já comprovadas que são verdades por várias testemunhas, visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias, como diz as Escrituras. E o que nós vemos hoje são inovações que tentam destruir os fundamentos da fé cristã. Nós não vamos combinar com esse tipo de pensamento, não é? Há algumas implicações importantes aqui para a gente encerrar esse primeiro momento. Isso aqui é uma série de estudos sobre o liberalismo teológico. Então acompanhe, porque nós vamos cada vez mais nos aprofundando nesse assunto, tá certo? Então, algumas implicações do liberalismo teológico. Primeiro, eles criam igrejas superficiais. Quais são essas igrejas superficiais? São aquelas igrejas quando a igreja não tem o que falar, não tem o que explicar, porque já isolaram a palavra de Deus. Ela tirou a autoridade bíblica e ela começa a ser enfraquecida. E com isso ela começa a apelar para os coaches, não é? Bom dia, meus lindos. Deus abençoe. Homem bom, homem bom. Muito dinâmico, está na moda. Mas precisamos entender, queridos, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Quando você nega essa condição, as igrejas ficam superficiais. Muitos chegam lá na igreja, nos cultos são centrados nos entretenimentos, nas emoções. Pare de sofrer. Aquela coisa toda. A pregação deixa de ser um confronto com o pecado e passa a ser como que uma sessão fisioterápica, né? De espiritual. Mensagens tornam-se motivadoras, motivacionais. Mensagens leves para não desagradar a vida daquela pessoa que está em pecado, para não atingi-la, para ela não ficar triste. É porque isso aí é culturalmente aceitável. Muitos púlpitos hoje abandonam a simplicidade da palavra para receber recursos, parcerias, né, de outras igrejas, de outros movimentos, porque precisam dessas parcerias para realizar as suas atividades econômicas humanas, e aí aceita que chegue na sua igreja um grupo de pessoas que tem um pensamento totalmente deturpado da palavra de Deus e faça movimentos proféticos, que levanta a mão, dê 3 pulinhos, façam isso. Igrejas que são sérias, ou pelo menos deveriam ser, estão abrindo mão da sua seriedade em troca de movimentos e de parcerias que não agradam a Deus. Aí vem aqueles movimentos proféticos, constrói murinho no púlpito, constrói como que eu posso dizer, uma enquete ali em cima do púlpito, de que você é um leão, você é um dragão, você é não sei o quê, tudo aquilo para chamar a atenção e mover do Espírito, queridos. Olha, eu vou ser sincero, esses espíritos, está mais para espírito de Shaolin do que do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o senhor está sendo radical. Não, querido, eu estou sendo zeloso. Porque a palavra de Deus não pode ser jogada ao vento como está sendo colocada em muitas igrejas tradicionais, ou pelo menos deveriam ser tradicionais. Não que o tradicionalismo seja bom em tudo, não. Tem coisas chatas e tem coisas erradas também. Mas nós ficamos com a verdade bíblica.
E mesmo cheios de defeitos que somos, mesmo cheios de falhas, nós prezamos pelo que é correto, por tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que povoe a vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos visto nos últimos dias são movimentos dentro da igreja que querem desfazer aquilo que historicamente já está sendo aceita e tem sido o sustentáculo da fé de muitas vidas. E aí você tem uma grande inovação de coisas que eu não quero citar aqui, para não ser chato. Mas você que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. E se você é presbiteriano do Brasil, também sabe do que eu estou falando. Ah, pastor, mas quem é o senhor para falar isso? Eu não sou ninguém. Eu só sou o mensageiro daquilo que a palavra de Deus está nos revelando. Agora, uma coisa eu lhe digo. Ou voltamos ao primeiro amor, quando a igreja verdadeiramente lutava contra o pecado, pregava o evangelho genuíno, deixava de utilizar as coisas culturais para utilizarmos coisas sérias e bíblicas. Não que a Bíblia impõe a cultura, não. A Bíblia não impõe cultura. A cultura da Palestina é uma, senão nós estávamos vestidos aqui de roupão e turbante. Mas estamos falando de pontos morais. Temos que ter cuidado nisso. De caráter espiritual. Agora, se dentro da igreja a gente aceita qualquer coisa, só para obter membros, o que estamos fazendo? Inchando a igreja? Inchando? É isso que Deus quer de nós? Ou que preguemos o evangelho a toda criatura? Ah, mas para isso temos que ter recurso, e para ter recurso a gente tem que buscar em todos os lugares. Não. O recurso é dado através da busca pela oração do dono do ouro e da prata. Ele é que é o dono de tudo. É ele que determina, não somos nós. Ah, mas a igreja precisa comprar um terreno aqui de 2 quilômetros para fazer um evento maravilhoso. Ore. Peça a contribuição dos servos de Deus da igreja. Não faça conchavo com quem não comunga da mesma fé, dos mesmos preceitos, do mesmo cuidado que a igreja de Cristo requer. Então, que a palavra de Deus seja o nosso árbitro. São simpáticos? São. São homens de Deus? São. Mas muitos estão dando ouvido às coisas culturais, né? Mulheres da igreja são bênção, mas já estão partindo para grupinhos dentro da igreja nacional que não aceita a tradição como está e quer mudar porque quer evoluir. Queridos, lembre-se, por isso que o nosso país está desse jeito, porque nós estamos, ao invés de nos unirmos numa só visão, estamos nos esfacelando, certo? Cuidado com isso. Voltemos ao primeiro amor, voltemos à igreja de Cristo. E se esse podcast já te sacudiu um pouco, se inscreva, dê sua opinião. Se você for a favor, ótimo. Se você não for, está bem também. Eu só peço que você converse comigo e fale o que você acha. Não sou dono da verdade, mas eu sou pela verdade. Quero andar nos caminhos do Senhor e quero que você também ande no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe e nós nos vemos no nosso próximo podcast.